Fala pessoal, tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura e hoje nós vamos conversar sobre o caminho de perfeição de Santa Teresa de Jesus. Pessoal, esse é o terceiro livro de Santa Teresa que eu leio. Aqui no canal já tem vídeo para o livro da vida. Eu vou deixar inclusive o link por aqui, tá? Para quem não assistiu o vídeo sobre o livro da vida, assistir também. E eu também já li As Moradas do Castelo Interior, mas ainda não fiz vídeo, porque esse, na minha opinião, é o livro mais complexo da Santa e exige um vídeo muito especial que eu ainda estou preparando. Hoje nós vamos conversar sobre o caminho de perfeição, que na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é o mais acessível dos três que eu já li. Ele traz orientações escritas pela Santa a pedido de suas irmãs religiosas do convento de São José de Ávila. A edição apresenta também alguns detalhes da redação do caminho presentes na cópia do mosteiro de Escorial, que era outro mosteiro fundado por Santa Teresa. O seu conteúdo retoma o que Santa Teresa já havia registrado no Livro da Vida. Como eu disse, já tem vídeo aqui no canal. O Livro da Vida, no entanto, até aquele momento não era público. Por isso ela retoma algumas ideias aqui. O seu objetivo é tratar da oração como um meio de auxiliar a Igreja de Cristo, tão atacada na época pela Reforma Protestante, além de apresentar um método para dispor a alma aos dons espirituais e à verdadeira contemplação. Embora constitua um todo uniforme marcado pelo estilo despojado e pelo fluxo da consciência, em que a autora vai registrando o que lhe vem à mente, fazendo várias digressões e alterando momentos em que ora ela se dirige às monjas, ora ela se dirige ao próprio Deus, a quem chama aqui e nas outras publicações de Sua Majestade. Os 42 capítulos podem ser divididos em 3 blocos. Do primeiro ao 15º capítulo, Santa Teresa trata sobre a vida religiosa contemplativa e dos cuidados que as monjas devem ter no convívio entre si, com o mundo externo e com relação à admissão de novas irmãs. Do capítulo 16 até o 27, Santa Teresa começa a tratar da oração e se propõe a diferenciar o que ela chama de oração mental da contemplação. No entanto, ela demora a apresentar conceitos claros, dado o fato de que ela escreve o que lhe ocorre. Já a partir do capítulo 28 até o final, ela se dedica a analisar os 7 pedidos que compõem o Pai Nosso, como um método para se chegar a uma elevação espiritual tal que Deus queira conceder o dom da contemplação àquele que reza. Embora diga que vai tratar também da oração da Ave Maria, não o faz efetivamente. Chega inclusive no final do livro e diz que, como já se alongou demais, vai deixar a análise da Ave Maria para uma outra ocasião. Aqui no caminho, Santa Teresa lembra que a vida de um religioso é rezar, que as monjas devem estimar a pobreza e a humildade, confiar na providência divina e jamais desejar grandezas ou o favor dos poderosos. Especificamente sobre as monjas do mosteiro de São José de Ávila, fala que a sua missão é rezar para que Deus fortaleça a Igreja e fortaleça também os vocacionados à vida ativa para que combatam e triunfem sobre as heresias. E refere-se aqui aos hereges como luteranos. Ela recomenda ainda o amor uns aos outros, somado ao desapego de todo o criado, a sujeição da vontade própria à vontade de Deus e a verdadeira humildade. Recomenda ainda evitar os favoritismos, os apegos, as panelinhas, as conversas ociosas e dá uma regra. Evite aquilo que censura, pelo menos interiormente, no outro e pratique a virtude oposta.
além de rezar por esta pessoa que você está censurando interiormente. Teresa d'Ávila fala ainda da importância de se saber escolher um confessor que deve ser, na sua opinião, douto e santo, e de encontrar pessoas experientes no tema da oração com quem buscar orientações seguras. Sobre isso, cita indiretamente São Francisco de Borja, com quem ela própria buscou orientação por considerá-lo um grande contemplativo, muito experiente nos dons espirituais. Quando fala da oração, a compara com a busca da água, para matar a sede das coisas do mundo e aumentar a sede pelas coisas de Deus, já que, segundo ela ensina, a oração traz sempre mais sede de oração. Compara o que chama de oração sobrenatural, que vem a ser um dom de Deus e não aquela que é fruto do entendimento, com as 3 propriedades da água que ela consegue reconhecer, pelo menos na época. Refrescar, ou seja, a oração alivia um mar de tentações ao mesmo tempo que acende o fogo do amor de Deus. Purificar, ou seja, a oração deixa a alma livre de suas culpas. E ainda tirar a sede. No caso, a oração da qual Santa Teresa fala nesse ponto, lembra que tudo o que Deus dá é para o nosso benefício. E por mais que nos inunde com essa água, que é a oração, ele não pode nos inundar demasiadamente, não pode haver demasia nos seus dons. Porque se muito dá, segundo ela, Deus mesmo habilita a alma para que seja capaz de beber muito. E isso está dito lá na página 119. Porém, ela recomenda equilíbrio àqueles que, tendo experimentado tais dons de oração, não caiam no excesso de penitências e demonstrações exteriores. Afirma ainda que o dom da oração sobrenatural é para todos e encoraja a sua busca de forma perseverante, mesmo reconhecendo que dons como a contemplação não são necessários à salvação. Quer dizer, se nós não chegarmos ao nível da oração de contemplação, não significa que nós vamos ser condenados ao inferno por causa disso. Para alcançar o grau da oração a qual a santa se refere, ela recomenda: primeiro, determinação de não parar até chegar à fonte, apesar das oposições, contrariedades e críticas. Segundo, não dar ouvidos a quem disser que esse caminho é perigoso. Terceiro, não ter medo da oração. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que têm medo da oração. Quarto, ela indica procurar ter a consciência limpa de todas as coisas do mundo e fé inabalável no que ensina a Santa Mãe Igreja. Santa Teresa distingue ainda aquilo que ela chama de oração vocal, que ela conceitua como simplesmente recitar oralmente uma fórmula, da oração mental, que ela explica ser o ato de, enquanto se disser uma oração vocal ou apenas mentalmente, estar inteiramente convencido e compenetrado de que se está falando com Deus, com o pensamento inteiramente unido àquele a quem se dirige a oração, ponderando e entendendo o que se fala, quem fala e com quem se está ousando falar. E conceitua a contemplação como o dom da suspensão de todas as potências. E nesse caso, quando ela fala em potências, ela está se referindo ao entendimento, à memória e à vontade. Então a contemplação seria a suspensão total do entendimento, da memória e da vontade, de modo a não poder falar ainda que se queira, a não ser com muito esforço. Ela trata de explicar ainda o que é a oração de recolhimento, que no caso é a ocasião em que a alma naturalmente e por vontade própria recolhe suas potências e entra dentro de si mesma com o seu Deus, que com mais brevidade possível vem ensiná-la e dar-lhe oração de quietação, que já é uma coisa sobrenatural. Então ela distingue a oração de recolhimento, que é um ato da vontade humana, da oração de quietação,
que já é quando a vontade humana está totalmente dominada pela presença de Deus. É durante a oração de quietação que a santa diz acontecer uma espécie de repouso no Espírito Santo, como aquele experimentado nos ambientes carismáticos atuais. Sobre o fato de haver poucas pessoas que alcançam manifestar tais dons espirituais, Santa Teresa explica que há poucas que servem a Deus de modo correspondente e não se preparam para receber esses dons. Mas Santa Teresa tranquiliza suas irmãs religiosas quanto ao fato de que mesmo aquelas que buscam tais dons nem sempre os recebem da parte de Deus, dizendo que passou mais de 14 anos sem conseguir ter nem mesmo meditação, a não ser lendo alguma coisa. E aqui é bem importante que nós saibamos que a meditação cristã não tem nada a ver com a meditação do budismo ou das religiões orientais. Santa Teresa fala ainda que o importante mesmo é ter as virtudes da humildade e da obediência e não ficar triste por não ter experiências místicas, já que não tê-las não diminui a pessoa e nem o contrário indica necessariamente santidade, já que Deus pode conceder essas experiências místicas mesmo a pecadores endurecidos e às vezes, segundo ela, até faz isso para ver se os pecadores se convertem. No capítulo 26, apresenta também um modo de rezar vocalmente. Em primeiro lugar, dizer a confissão, que é o mesmo que reconhecer-se pecador, e fazer o sinal da cruz. Em segundo lugar, buscar a companhia de Deus, fazendo de conta que o Senhor está ali junto da pessoa que reza. Em terceiro lugar, ela recomenda procurar ter alguma imagem ou retrato do Senhor que inspire devoção. E em quarto lugar, recomenda como grande remédio lançar mão de um bom livro que ajude a recolher as ideias. Inclusive, ela usou esse remédio na vida espiritual dela. Apesar de ser destinado claramente às religiosas contemplativas, o caminho traz ensinamentos valiosos, como a gente viu, e bem aplicáveis também a religiosos e a leigos de vida ativa. Essa edição da editora Vozes é feita nesse papel mais amarelo, que é muito bom para a leitura. Nós já comentamos isso várias vezes em vários livros que nós lemos. A edição traz orelhas. E a capa é bem despojada. Dá para perceber ainda que a tradução procurou ao máximo manter-se fiel ao original, de modo que o tradutor deixou evidentes e incontáveis espanholismos. A revisão deixou escapar alguns errinhos, mas é coisa mínima. As notas com o trecho da versão de Escorial, e aqui eu quero mostrar, né? Sempre que nós temos alguma variação no texto com relação à cópia do Mosteiro de Escorial, elas aparecem nas notas de rodapé. Pois bem, estas notas, sem dúvida, enriquecem a experiência da leitura. A simplicidade da capa, como eu disse, bem despojada, combina com a mensagem do livro. E aqui nós temos uma baita indicação para você que gosta de ler sobre espiritualidade cristã. Essa foi a nossa indicação de hoje. Se você gostou do vídeo, se você já leu este livro, não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião, de curtir o vídeo e você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Nós temos conteúdo novo toda a semana. Até a próxima!